Olá, buenos dias a todos. Vamos dar continuidade na unidade 5 sobre o que? Sobre a crise da água. Então, tem a interpretação de texto que tem que ser, certo? E depois vamos só a corrigir, certo? Então, para pensar, vamos responder primeiramente 3 perguntas, certo? Para pensar. O que sabe a respeito da crise mundial de água? Que todo mundo, estamos preocupados que vai chegar uma época, se não economizarmos, o que vai fazer? Vai acabar a água, o quê? A água doce. Então, por isso que fala para não estar lavando o carro, desperdiçando água. Então, isso não é só aqui no Brasil, é mundial. Então, isso é personal, só falando um pouco sobre isso para ter uma ideia de como está. E todo mundo está sabendo disso, Então, é um tema super fácil de fazer, de compreender. Por quê? Porque está no nosso dia a dia. Então, isso é muito importante, Então, te siente personalmente responsabilizado em consumir a água de forma consciente? Porque, e aí, você na sua casa, como que você faz? Você vai cepilar os dentes com a torneira, o grifo ligado até você terminar? Você toma banho com o chuveiro aberto até você ensaboar? Ou você joga uma água, passa um sabão, aí depois que terminou de ensaboar, abre de novo e já. Ou você, é poucas água. E se todo mundo pensar igual a você, como que será daqui uns anos, E você está vendo o que está acontecendo no nosso país, Quem esperava essa pandemia? Ninguém, Então, por isso que é importante a gente ter consciência de tudo que vamos fazer. Então, economizar, certo? E que medidas são tomadas em torno casa para garantizar que a água não seja malgastada? Então, que você vê seu vizinho, você fala, ô vizinho, vamos economizar? Ou você ajuda ele a lavar o carro, a tomar banho? Então, o que você faz para garantir esse mau uso de água? Então, qual é a sua preocupação? Qual é o seu propósito perante a isso? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. E aí, eu fui direto na ferramenta, que é o que? A regra de eufonia, tá? O que é isso, eufonia? É perante o dicionário da língua espanhola, é uma sonoridade agradável que resulta em la acertada combinação de los elementos acústicos de las palavras, certo? Então, tem aqui um fragmento, para vocês, que diz assim: temos que ser conscientes que os direitos que disponemos sobre el água são muitos, pero que também temos obrigações. É responsabilidade de todo hacer um uso correto de ela. De quem está falando de ela? Da água. Esse ela está referindo à água. Para assegurar que todos os cuidamos do mundo
que tenha acesso a este recurso, además de conseguir que seja um recurso renovável e duradouro. Então, é isso, né, que eu havia dito lá na frente. Se nós não fazermos ter essa consciência, né, de economizar o máximo que a gente pode, lá na frente, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai faltar. E a água, né, tanto como é muito importante para os seres vivos, nós seres vivos, né? Então, se a gente não ter consciência, mais tarde nós vamos sofrer. Talvez eu não, né? Já estou quase no final, mas seus netos, os filhos dos seus filhos, né? Então, aí faz a pergunta. La expressione destacada permitem inferir que, em espanhol, água, ele é o quê? Ele é um substantivo feminino, é um substantivo masculino ou é um substantivo sem gênero definido? Então, todo mundo sabe que é um gênero feminino, né? Água. Então, é um substantivo masculino. Então, esse é o correto, certo? E aí depois vem o quê? O fenômeno que se apresenta, o fragmento, é comum que na língua espanhola sucede devido ao quê? Los sonidos que se produzem por las junções de determinadas letras, né? Para evitar a cacofonia, se cambia o artículo, pero a palavra mantém o gênero. Se é masculino, se é feminino, é feminino. Por exemplo, água. Água é feminino, mas quando eu vou colocar o artículo, eu não coloco lá água, porque água começa com A e lá também vai ficar junto. Lá água, não. Então eu vou usar o artículo definido ele. Então eu vou colocar ele água. É isso que ele está dizendo aqui, tá vendo? Se cambia o artículo, mas a palavra mantém o gênero. Não é porque eu coloquei um artículo masculino que a água vai também ser feminino, certo? Ele vai continuar sendo o quê? Feminino, só que eu vou trocar só o artículo para não dar o quê? Cacofonia, certo? Então, esta utilização distinta de los artículos é regida por lá denominadas o quê? Regras de eufonia. Então, isso é chamado de regra de eufonia, certo? E aí tem assim, regra 1. Quando um substantivo feminino singular impensa, com a ou ate a tônica, que é tônica? A sílaba forte, certo? Se utiliza o artículo masculino, por razão de tenemos, por exemplo, temos que ser conscientes com os direitos que disponemos sobre el água e não la água. Então eu uso o artículo masculino, aquele que eu havia dito antes de mostrar para vocês. Então são muitos, pero que também temos obrigação. É responsabilidade de todos a ser o uso correto de ella. Então, essa ella é uma concordância em gênero do substantivo feminino, que é o quê? Água, certo? Segunda regra, por exemplo, diante da palavra, quem pensa com, por, e, ati, se utiliza a conjunção e, para evitar o choque vocálico e não pronunciar como se fosse nome composto. O que é isso? O que ele está dizendo assim? Quando a palavra começar com i, ati, eu coloco, não vou utilizar o y, eu vou utilizar o quê? O e. Por quê?
Para não dar isso, né? A cacofonia. Então, que eu vou fazer? Tipo, água. Eu não vou colocar lá água, mesmo sabendo que é feminino. Eu vou colocar água. Alma. Alma começa com A. Eu não posso colocar o artículo definido lá, alma. Por quê? A. Então, isso vai dar cacofonia. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar alma. Mas se for plural, professora, o que eu posso fazer? Não, se é o plural, não vai dar, porque aqui, ó, é A. Então, vai ficar las almas. Tá vendo? Ó, las água. Então, não vai dar cacofonia, por quê? Porque aqui é S, então não vai chocar com o A da água, tá vendo? Ó, hada madrinha, a fada madrinha. Fada é feminina, mas eu não posso colocar lá hada, porque aí, ó, tem um som de A. Então vai ficar hada madrinha. Se for plural, las hada madrinas. Tá vendo? Hacha, las hacha, alma, unas alma. Tá vendo que diante, se é o artículo indefinido, porque vocês sabem que o artículo indefinido feminino é uma e plural umas. Se for masculino é uno. E se for plural, unos. Tá vendo que aqui também, se for, eu não posso colocar una alma. Eu vou o quê? Eu vou tirar o A e vou utilizar alma. Agora, se for plural, posso colocar? Pode. Unas alma, porque aqui é S e aqui é A. Então, são exceções dessa regra que os nomes de mulheres ou de homem com a letra A e AT, tá vendo? Então, a água é tratada e ameaçada. Tá vendo que aqui, ó, eu utilizei Y, certo? Já los dados, aqui é I, eu não vou usar Y, eu vou usar o E, porque senão dá cacofonia. E investigazioni sobre o tema são preocupantes. A água e hilo me mama se marca na página lindos e ecológico. Aqui é E, então eu vou usar normal, não tem o porquê, certo? Então, nos quedamos por acá e esse já do capítulo. Só não se olvida de fazer a interpretação de texto, porque ela é só a gramática, a explicação, e pode ser o quê? Pode ser o exercício e depois nós vamos corrigir para ver se está correto, se é aprendido com a explicação. Eu espero que sim. Hasta la vista.